Amados, vamos retomar nosso estudo sobre a vida de Daniel e a obra do Senhor de Davi e a obra do Senhor maravilhosa e transformadora na vida dele. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel. Nós avançamos até o fim do capítulo 18. Hoje nós vamos, na verdade, só vou resumir um pouco do capítulo 19 e o início do 20. E aí nós vamos fazer um pouco diferente, porque nós vamos, ao invés de estudar este momento do capítulo 19, nós vamos estudar o salmo que Davi escreve neste momento em que ele está passando aqui, neste período, amém? Então, só para os irmãos entenderem um pouco, o capítulo 19 é um capítulo onde Davi começa a ser grandemente agora perseguido por Saul, e as coisas começam a se intensificar, ao ponto de Jonatas, seu filho, filho de Saul, intervir e pedir para o pai amenizar a sua implicância com Davi. Mas ele por um tempo diminui, mas já na sequência começa a ficar com ainda mais raiva de Davi, começa a fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Ele era atormentado por um espírito maligno e ele afligia Davi com a sua lança. Então Davi está ali prestes a fugir também, e acontece de que a sua própria esposa Mical também percebe que o seu pai está ali tentando matar Davi, e ela ajuda ele a um dia escapar, porque ao amanhecer ele seria pego pelos soldados e Saul já tinha dado ordem para o matar. Ela então coloca uma estátua na cama para poder enganar aqueles homens, cobrindo ela com pele de animais. E ao amanhecer eles percebem que Mical enganou a Saul e os seus mensageiros, e Davi consegue então escapar. E a Bíblia vem descrever aqui, amados, nesse capítulo 19, que Davi ali começou a sofrer muitas perseguições, e ele começa então a fugir da face de Saul. Mesmo ele indaga o seu próprio grande amigo e filho de Saul, dizendo assim: o que eu fiz para o seu pai me odiar tanto? O que eu fiz para merecer tamanha perseguição por parte dele? E aí então Davi vem e vai escrever um salmo, amados, um dos salmos mais maravilhosos da parte de Davi. A grande maioria dos salmos é escrito por esse amado irmão, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos e abrir lá, vamos abrir os livros dos salmos, e eu quero que os irmãos estejam abrindo já nos primeiros ali. Nós vamos hoje falar sobre o salmo número 4. Vamos abrir lá, Salmo 4. Todos acharam? Amém. Olha, talvez você já ouviu um ou outro versículo deste salmo, mas vamos entender ele desse contexto em que Davi está, ok? Salmo capítulo 4, versículo 1, ou Salmo 4, versículo 1, diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Olha que interessante, pode parecer que Davi está pedindo algo ao Senhor aqui, não que ele é soberbo, mas Davi não está pedindo, mas ele está fazendo afirmações aqui. Ele inicia dizendo assim: o Senhor me ouve quando eu clamo, ouve-me quando clamo. Ele não está perguntando: ó Senhor, será que tu me ouves quando eu estou clamando? Não, ele não está perguntando, ele está fazendo uma afirmação: ouve-me quando eu clamo. A quem eu estou me referindo? A quem eu estou me dirigindo? A um Deus que sempre está pronto a me ouvir quando eu clamar. Só que o ponto em questão, amados, é que a Bíblia, ela foi escrita para os filhos de Deus. Mas infelizmente nem todos aqueles que são filhos de Deus entendem a Bíblia na sua posição. Eles leem a Bíblia como se fizessem parte desta palavra. Quem está dizendo isto é Davi, na qual nós estamos estudando e conhecendo. Quando ele escreve isso, ele já era este homem tão aceitável, tão maravilhoso, já era ungido do Senhor, alegrava a Deus nas suas escolhas. Por isso ele declara: o Senhor me ouve quando eu clamo.
Por quê? Porque ele mesmo diz aqui, ó Deus da minha justiça, porque Deus é o senso de justiça que guia a vida de Davi. Quando Davi está dizendo que o Deus a qual ele clama é o Deus que norteia as suas atitudes em justiça, nós estamos falando de que justiça? Nós estamos falando daquela justiça que Jesus no Sermão da Montanha nos ensina. Quando você tomar um tapa, você tem que oferecer a outra face. Ou não era assim a vida de Davi? Saul tentava matar e ele protegia Saul. Ele dava a outra face. Saul obrigava ele a arrancar 100, matar 100 filisteus e trazer um prêmio a ele. Davi fez o quê? 200. O que Jesus fala no Sermão da Montanha? Se o teu inimigo te obrigar a caminhar 1 milha, faz o dobro, faz mais. Saul intentava matar Davi com essas ações e Davi surpreendia Saul, porque ele fazia tudo aquilo que ele pedia e mais ainda. Por isso que Jesus vem nos ensinar que viver em espírito, viver na justiça de Deus é totalmente diferente daquilo que o mundo ensina. Quando você lê a história de Davi, no conflito dele com Saul, é difícil as pessoas acreditarem e entender. Por quê? Porque querem olhar de forma carnal, mas nós estamos vendo um homem que anda segundo a justiça de Deus. Por isso, quando ele clama, Deus ouve ele. Então não é para todo mundo isso daqui. Isso é para quem anda segundo a justiça de Deus, como ele, que andava 2 milhas com seu inimigo, se fosse necessário, que iria lá tocar para Saul então poder ter um pouco de paz, mesmo Saul tentando matar neste ato. Esse era Davi, um homem segundo o coração de Deus. O versículo não para aí, ele continua dizendo na parte B do versículo 1, na angústia me deste largueza. O que significa isto? Que nos momentos em que meu coração estava preocupado, aflito, porque isso é angústia, é quando o teu coração está ali apertado, você não vê saída, as coisas começam a dar errado e você não sabe o que fazer. Ele diz, quando aconteceu isto, quando o meu coração se encheu de angústia, o Senhor me deu espaço. E angústia é um sentimento de sufoco, parece que você está sendo sufocado. Você não sabe o que fazer, você não sabe como reagir, isto é angústia. Quando você se sentir sufocado, o que Deus fez? Deus deu conforto, deu largueza, deu espaço. É como uma pessoa que tem problema de fobia, né? E a pessoa ela não consegue ficar em espaço confinado. É como se no momento em que ela está angustiada, porque ela está começando a passar mal, e Deus então aumenta o caminho, alarga as paredes, distancia as coisas para que ela possa ter paz novamente. Então quando ele está fazendo esta afirmação, ele não está perguntando, ele está afirmando, Senhor, todas as vezes que o meu coração estava angustiado, que as preocupações tomaram a minha vida, que eu estava ali a ponto de me desesperar, o Senhor veio no tempo oportuno e me deu paz. Todas as vezes que eu clamei, o Senhor estava a ouvir, e ele termina o versículo 1 dizendo assim, tem misericórdia de mim, e este Deus a qual ele está se referindo, ouve as suas orações. A única coisa que ele está pedindo aqui, é para que o Senhor continue tendo misericórdia sobre ele. Ele talvez não saiba por que Deus o escolheu, pode parecer isso para você. Talvez ele está aqui questionando, Senhor, eu não sei porque o Senhor me abençoa tanto, eu não sei porque o Senhor me dá largueza, eu não sei na hora da angústia, eu não sei porque quando eu clamo o Senhor me ouve. Eu só peço uma coisa, que a tua misericórdia continue sendo retribuída a mim, porque a misericórdia é a evidência de que nós não merecemos o que Deus está fazendo. Então nós estamos vendo um homem que quando ele fala, Deus para ouvir. Mas por quê? Porque ele é um homem que anda segundo a justiça de Deus, que ele anda 2 milhas com o seu inimigo se necessário, que ele dá outra face se preciso for. E por este motivo Deus sempre traz um refrigério nos momentos mais difíceis da vida dele. E por que, amados, Deus tem demorado tanto a reagir em muitas das situações em que o cristão vive? É porque será que o Senhor tem sido realmente o Deus da nossa justiça?
Será realmente que aquilo que Jesus ensina no Sermão da Montanha, que isto é justiça para Deus, isso é viver no Espírito, tem sido uma evidência no nosso dia a dia? É isto que vai nos diferenciar, amados. É isso que vai nos colocar numa posição que quando você fala, tudo para, porque Deus quer te ouvir. Este é Davi. Agora olha o versículo 2, vamos lá. Filhos do homem, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Todas as vezes que você estiver lendo o Salmo, e você vê entre parênteses aqui, Selá, para e leia de novo o que você acabou de ler. Leia novamente, redobra a tua atenção, é isso que ele quer dizer. Reflita, medita sobre isso. Tem coisa muito importante e profunda aqui que o Senhor quer te ensinar. Então não leia de forma decorrida e vai lendo. Não, para e volta e lê. Ele está dizendo assim, primeiro, filhos do homem. A primeira vez que a Bíblia usa a expressão filhos do homem, quer se referir à diferença dos homens lá em Gênesis capítulo 6, já no capítulo 5 fala disso, mas já quer separar daqueles que conheciam a Deus e daqueles que nunca tinham ouvido falar de Deus e viviam sua vida segundo a carne. Os filhos de Deus eram aqueles que tinham conhecimento, aqueles que eram da descendência de Sete. Sete teve um filho chamado Enos. E quando Enos nasce, então volta a se invocar a Deus. Todos estes da linhagem que saem de Enos são chamados de os filhos de Deus. Já aqueles que vêm da linhagem de Caim, dos outros homens carnais, pecaminosos, a Bíblia chama eles de filhos dos homens. São pessoas que vivem no pecado. Então quando Davi se refere a este versículo 2, ele está falando para o mundo. Ei, filhos dos homens, até quando vocês vão converter a minha glória em infâmia? Ele está dizendo de pessoas, amados, que têm o costume, o hábito, a rotina, o seu dia a dia, está associado a atitudes totalmente carnais, coisas que Deus deu a ele para manifestar a sua glória e o que o homem tem feito. De quem ele está falando? De um homem que recebeu um dom de Deus, que foi ungido por Deus e transformou a glória de Deus, o povo dele. Ele está falando de Saul. Ele está falando não de Saul só no sentido o homem Saul, mas de todos aqueles que estão vivendo como ele, que pegaram aquilo que Deus deu, uma unção que proveio do próprio céu, por meio da vida de Samuel, dada de presente a Saul. E o que ele fez com isto? Ele converteu a glória de Deus em infâmia. Hoje, o povo de Deus, Davi naquele momento, hoje o povo de Deus era envergonhado, blasfemado por causa de Saul, pelas coisas que ele fazia. Sem motivo algum ele falava, vai até o arraial dos filisteus e mata 100 homens lá e traz para mim aqui o seu prepúcio. Sem motivo algum, sem razão alguma. Mesmo, amados, nesses tempos remotos, existe honra, existe palavra. A guerra não era assim, vai lá, invade, mata. Era anunciado. O exército inimigo, por mais que ele quisesse tomar a cidade, ele chegava, ele anunciava. Antes da batalha, existia um primeiro encontro entre os seus líderes para ver se fosse necessário. Aquilo que você vê nos filmes é real aquilo. Então o rei vem e fala assim, não, eu não vou me entregar a minha cidade, eu acho que eu consigo vencer você. Outro, então nós vamos resistir, então não tem acordo, aí a batalha é dada. Até em momentos entre inimigos existe honra, existe respeito. Você vê isso entre Satanás e o Senhor no primeiro capítulo de Jó. Existe ali posições. Ele está dizendo de um homem que perverteu tudo isso. Homem que está preocupado em amar a vaidade. E lembre-se o que a Bíblia fala sobre vaidade. E busca a mentira. Vive debaixo da mentira. Vaidade na Bíblia é tudo aquilo que é passageiro. Tudo aquilo que é momentâneo. E como esses homens dão valor àquilo que não é eterno. Isto é um indício, isto é uma marca dos filhos dos homens.
Isto é uma marca do ímpio. Viver em função daquilo que é passageiro. Enquanto nós estamos vendo no versículo anterior, um homem que louva a Deus, que quando ele clama, Deus escuta, porque ele não vive segundo as coisas deste mundo. Quando o seu inimigo obriga a andar 1 milha, ele vai 2. O filho do homem, aquele que está se preocupando em amar a vaidade, é aquele que está preocupado com a coroa, com o golpe. Ele está preocupado se esse menino aí, ele está sendo mais reconhecido que ele. Ele está preocupado de que o povo daqui a pouco põe ele para fora e coloque Davi no lugar dele. Ele está preocupado com coisas pequenas, ele não crê mais em Deus. Se Deus o levantou como rei, se ele tivesse crido até o fim sobre isto, ele não ia se preocupar. Ele não ia se preocupar com coisas que vão além. Amados, a vaidade é tudo aquilo que não tem importância. Nós louvamos aqui. Jesus um dia chega a uma mulher num poço, nos arredores de Samaria, e ele fala assim, exatamente isso. Sabe qual é o teu problema? O teu problema é que você ainda está falando de vaidade. O teu problema é que você está achando que o que eu estou dizendo para você, mulher, são sobre as coisas deste mundo. O teu problema é que você ainda está preocupada se a verdadeira adoração é ali em Jerusalém ou pode ser aqui em Samaria. O problema, mulher, é que você ainda está tão presa a este mundo que as suas preocupações, todas elas, diz respeito a este mundo e não ao reino de Deus. Você nem sabe com quem você está falando. Você nem sabe o que eu posso te oferecer. Você nem sabe quanta coisa você pode viver em mim, porque você ainda vive segundo a vaidade. O que te alegra são as coisas passageiras. O que te entristece são as coisas passageiras. Não a eternidade. Quando você encontrar um irmão, um cristão, um crente triste, pergunta para ele, você está triste porque você tem certeza que não está salvo? Não, eu nem estava pensando nisso. Ele está triste por outra coisa, por vaidade. Vaidade não é beleza, a Bíblia diz. Você ficar ali preocupado em pôr uma roupa, passar gelzinho no cabelo, vaidade é tudo aquilo que é passageiro. Essas paredes, as nossas roupas, a nossa carne, isso tudo aqui está perecendo. Está perecendo, pode parecer que não, mas está perecendo. Tudo isso é vaidade. Pessoas que vivem segundo a vaidade, que amam isto, que amam o que é passageiro, que vive por isso, que se entristece por isso e que se alegra por isso. Ele fala assim, isso é o indício de um filho do homem, de um pecador, de um ímpio. E busca ele viver nesta mentira e pela mentira. Quem nós somos? O versículo 1 ou o versículo 2? Ele faz essa reflexão no início deste salmo, para entrar no salmo, no versículo 3, amados, e aí vamos realmente nos aprofundar na mensagem desse texto. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. O Senhor separou para si aquele que lhe é. Mas a Bíblia não diz que Deus ama a todos? Sim. Que Deus é amor? Sim. Mas aqui ele não está falando do sentimento que ele tem sobre a humanidade. Aqui ele está falando de uma atitude. Um dia Deus pegou Davi e o separou. Falou assim, ele vai ser o meu rei. Ele vai ser o meu levita nessa terra. Ele vai ser o meu instrumento nessa terra. Um dia Deus pegou e separou Davi para esse propósito. E aí mandou Samuel ungir. E aí tudo foi acontecendo. Preste atenção. Ele diz que o Senhor fez isto. E parece que essa separação não tem motivo, razão. Parece que Deus fez isso como uma acepção de pessoas. Ele decidiu. Toda a escolha, e mais uma vez o texto está mostrando isso, toda a escolha tem uma razão. Por que Deus escolheu Davi? Porque Davi o ama. Porque Davi sempre preferiu fazer o que Deus queria.
Porque Davi nunca deu ouvidos à sua carne, a não ser quando ele cai em Batseba. Mas a vida dele inteira é marcada por um homem que faz tudo o que Deus quer, tudo aquilo que agrada a Deus. Ele poderia ficar lá no conforto, mas não, ele vai lá obedecer à voz de Deus. Ele poderia matar Saul e assumir o trono, mas ele não faz isso. Ele continua optando em continuar fugindo, sofrendo de caverna em caverna, no frio, no calor, não tendo aonde reclinar a sua cabeça. Ele prefere sofrer, mas não fazer aquilo que não está alinhado à vontade de Deus. Por que Deus o escolhe? É muito fácil hoje nós sabermos por que Deus escolheu Davi. Porque nós vemos todos os frutos que esse homem deu. Porque nós vemos toda a capacidade dele de agradar a Deus em tudo que ele faz. Mas a Bíblia vem nos ensinar que Deus escolheu antes da fundação do mundo, só porque ele já sabia. Mas ele diz que ele separa este homem porque ele é querido. Por quê? Porque as atitudes deste homem, é por isso que ele ouve, é por isso que ele dá crédito, é por isso que na angústia ele dá largueza. Por quê? Porque este é um filho de Deus e não de homem, não é ímpio. Olha o que ele diz no versículo 4: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Reflita: a quem Deus separou para si? Aquele que lhe é querido? Sim. Quem é aquele que lhe é querido? Quem é aquele a qual Deus ouve quando clama? Aquele que, quando ele está diante de grandes aflições, perturbado, ele está ali sendo perseguido, mas mesmo assim ele não peca. Davi não dormia, Davi ficava vigiando. Lá no capítulo 19, ele foge de noite, de madrugada, porque ao amanhecer os mensageiros de Saul iam tomar ele. Ele se despede da sua mulher e foge sem direção, preocupado, perturbado. Será que vão me encontrar no caminho? Onde eu vou me esconder? Onde eu posso ficar? O que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser daqui uma hora, daqui um dia? O que vai acontecer? Ele está completamente perturbado, sendo perseguido, mas isso não dá razão para ele pecar. Eu quero fazer um comentário aqui, e principalmente para as irmãs. Vocês vão entender. Eu já ouvi uma, nem duas, nem três, diversas mulheres e irmãs falarem isso. E eu não estou dizendo isso porque, você não é mulher, você não sabe, né? Que nem quando eu falo da dor de parto, né? A ciência vem e diz que cólica renal é similar ou até pior. Enfim, tem mulheres que já sentiram os dois e falam que rim é pior. Mas vamos lá. O fato e a razão por vocês, em alguns momentos, num certo período do mês, terem um distúrbio hormonal que pode deixar vocês mais irritadas, mas isso não dá justificativa e razão para vocês pecarem. Davi fugindo de noite, tendo que abandonar sua família, inocente, amando quem persegue ele, perturbado, mas não pecou, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Ou você acha que todas as vezes que a mulher ou o homem peca no momento de nervosismo, Deus releva? Vai ler Romanos capítulo 2, versículo 3 e 4 principalmente. Porque uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor dizendo assim: você acha que quando você comete esses pecadinhos, naquele grande dia em que estaremos diante de Deus prestando conta, você acha que o diabo vai ignorar isso? Você acha que o diabo não vai lançar na face de Deus? Você acha que ele não vai chegar lá porque ele é o acusador? Amados, isso é um pensamento tão carnal e mesquinho. Porque em Romanos capítulo 2, a Bíblia diz que não é o diabo, diz que o nosso Deus é justo. Não precisa falar não. Eu sei de coisas que ele fez que nem você sabe, diabo. Todas elas vão ser apresentadas aqui. Todas elas, porque ele é justo. Então não acha que o que você sabe eu vou esquecer, porque ele é justo.
Ele sabe o que ele fez. Como que ele faria a mulher ter um sentimento tão terrível ao ponto de ser incontrolável? Por isso ela peca. Que Deus é esse? E aqui ele vem dizer, perturbado, mas não pequei. Não pequei. Na continuação ele fala assim, falai com o vosso coração sobre a vossa cama. E depois você se cala. Está angustiado, está apertado, está aflito, mas é no seu íntimo, como Jesus fala lá no Sermão da Montanha, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ali com Deus, e depois que você falar com Ele, o que você faz? Se cala, se cala, é entre você e Ele, você não precisa abrir o coração, é você e Ele. Isto é um homem que quando clama, Deus ouve. Isso é um homem que na angústia Deus dá largueza. Esse é um homem segundo o coração de Deus e não o ímpio. O ímpio vai justificar porque peca, porque não aguenta. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Versículo 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que é um sacrifício? Um esforço, uma entrega, uma renúncia, algo que te custa. Não é fácil. Sacrifício é você perder algo para dar a alguém. Sacrifício é você lutar por algo, se esforçar, suar, sentir dores. Ele fala assim, faça sacrifícios de justiça, não a justiça dos homens, aquela de Deus, que Jesus fala no Sermão da Montanha, dá o outro lado da face. Toca a harpa para ele dormir. Mas ele quer enfiar a lança em mim? Então o que você faz? Toca, prestando atenção nele. Ele vai lançar a lança. Quando ele jogar a lança, você desvia, mas continua ali. Continua amando ele, continua, porque se você não tocar, ele não vai dormir. Foge. Se ele quer te matar, foge. E agora eu tenho a oportunidade de matar ele. Não, não faz isso não. Isso é justiça de Deus. É andar mais uma milha. É dar outra face. Isto é a justiça de Deus, e ele sabe que a justiça de Deus é o sacrifício. Ofereça esse tipo de sacrifício a Deus, e não ficar fazendo jejum de feijão, de chocolate. Faz esse tipo de sacrifício. O que Deus fala? Eu prefiro obediência do que todo esse sofrimento do povo. E aí Davi dá um conselho, se você quer fazer um sacrifício, faz um sacrifício de justiça, mas não a justiça dos homens. Justiça de Deus, que vai muito mais além do que aquilo que nós estamos acostumados a ver. Isto é agradar a Deus. Faça isto. Corta só um pedaço da orla e mostra para Saul que você ama ele. E aí o que ele diz? Quando você faz um sacrifício de justiça, confia no Senhor. Acredita que ele está vendo tudo isso. Ele está olhando, por isso que ele fala assim, confiai no Senhor. Eu estou indo lá tocar harpa para esse homem dormir, mas eu sei que ele quer me matar. Senhor, se eu posso trazer algo de bom para o rei da minha nação, eu vou trazer. Por que não? Claro que eu vou. Mas ele quer te matar, eu sei, mas eu sou rápido, eu sou mais novo, eu consigo desviar da lança. E se o negócio ficar apertado, eu corro, eu fujo, eu pulo a janela e tudo bem, mas enquanto eu puder fazer algo por ele, eu vou fazer. Parece loucura isso, amados. É por isso que os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, não dá para ouvir esse discurso aí, esse negócio é difícil, essa doutrina aí é pesada. Mas é isso que faz nos ser aceitáveis, ser querido de Deus. É isso que ele está dizendo sobre o capítulo 19. Eu não queria ler o capítulo 19 para você não ficar olhando que ele teve que fugir, que queriam matar ele. Eu quero que você veja o que ele está falando desse momento da vida dele. Ele está feliz. Ele está sendo perseguido, mas ele não peca. Ele está sendo angustiado, tá, mas Deus está dando largueza, está abrindo o túnel, está facilitando também, está vendo. Ele está passando por grandes problemas, tá, mas o Senhor está ouvindo o clamor dele, está respondendo, está mostrando para ele para onde ele tem que ir. Ele está sozinho, falando na cama dele, quieto, sim, mas o Senhor também está falando com ele. Olha o versículo 6. Olha o que o mundo e o povo diz. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor,
exalta sobre nós a luz do teu rosto. Falávamos disso ontem, Júlio e Fábio. Nós estávamos falando sobre Noé. Não tinha pastor, não tinha Bíblia, não tinha professor, não tinha igreja, não tinha nada. Lei, uma pedra escrito não matarás, não tinha nada. Nada. E Deus fala que no momento nem se compara aos dias de hoje, viu, amado? Muito pior que hoje. A terra nunca foi tão amaldiçoada como naqueles tempos. As piores pessoas que já andaram sobre a terra foi naquele tempo. Adolf Hitler era fichinha perto dos homens. Não era nada, os caras colocavam ele no bolso. A Bíblia diz que aquele tempo de corrupção foi o pior. Só há de se comparar com a manifestação do anticristo, que ainda não veio. E Noé, sem Bíblia, sem pastor, sem nada. O que o mundo aí fala? As pessoas, o ímpio, não assume as suas culpas, não assume o seu pecado e não se arrepende. Eu estou assim porque o governo não faz nada, eu faço isso porque a minha igreja é isso, porque o pastor não ensina direito. Ele fala assim, é assim que o mundo fala. Ninguém me ensinou a fazer correto, ninguém me ensinou a fazer direito, ninguém me ensina como que tem que fazer, meus pais não foram tão incisivos assim para me ajudar, me ensinar o que eu deveria, por isso que eu nasci esse homem todo torto, por isso eu passei por isso eu fui para as drogas, por isso, é assim o mundo lá fora, culpando sempre alguém, ele nunca está errado. Agora Davi fala assim, mas nós, olha o que é, Senhor, exalta sobre nós a luz, amados, entenda o seguinte, a Bíblia, principalmente no hebraico, toda vez que a referência à luz vem, luz significa entendimento. Não é luz de iluminação. É trazer entendimento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. É a Bíblia que vai te ensinar como você tem que caminhar. Ela vai te trazer entendimento, como caminhar. Quando ele fala da luz do teu rosto, está dizendo, Senhor, eu preciso entender e aprender, mas isso é face a face, se eu quiser Ele me ensina. O problema é que nós não estamos na presença dEle, por isso que a gente não aprende. Aí tem que vir alguém que está andando face a face com Ele para te ensinar, para me ensinar. É isso que Davi está falando. Isso são os filhos dos homens. Eles aprendem se tiver alguém para ensinar. Aonde nós deveríamos o quê? Amados, eu quero falar algo aqui aos irmãos e eu quero falar com muita calma, para que não soe parecer até como uma heresia. Presta atenção. Quem inventou a Bíblia? Deus? Não. Constantino inventou a Bíblia. Um homem. Um ímpio que acabou de se converter. Ele juntou esses livros aqui. E falou, pronto, isso aqui agora é a palavra de Deus. Ok? Isso é fato. Jesus disse o quê? Que a gente nem ia precisar disso aqui. Ele chegou para os discípulos assim, olha, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai ensinar tudo para vocês, que vocês precisam saber. E não se preocupe se você se esquecer, porque quando você esquecer, Ele vai te fazer lembrar. E não se preocupe quando você for pego, preso, Ele vai encher a sua boca para saber exatamente o que você vai falar. Nem precisa de Bíblia. Por que nós temos que ter Bíblia? Não estou dizendo que a Bíblia é uma coisa errada, não é isso que eu estou dizendo. Por que teve que ter a serpente no meio do arraial? Porque o povo não crê em Deus. Por que tem que ter Bíblia? Porque não tem comunhão com o Espírito não consegue ensinar. Então tem que ter uma Bíblia, aí tem que ter alguém que lê a Bíblia, tem que ter alguém que tem comunhão com o Espírito para ensinar. Mas não era esse o plano. Jesus não andava com Bíblia. Jesus não pediu para ninguém escrever o que Ele estava falando. Não preciso me preocupar com isso, porque depois vai vir o Espírito Santo, filho, e Ele vai ensinar tudo. Ele vai fazer vocês lembrar do que eu falei lá no Sermão da Montanha. Ele vai lembrar tudo em detalhes. Ele vai dar uma sensibilidade para vocês enxergar as hostes espirituais da maldade, as obras do diabo. Ele vai fazer vocês serem e ir mais além do que, fazer muito mais do que eu fiz.
Aí nós temos que fazer uma Bíblia. Por quê? Porque eu não tenho comunhão com o Espírito. Eu não quero parecer herege, em nenhum momento estou dizendo que a Bíblia é errada. Não é isso, amados. A serpente estava lá porque o povo não cria em Deus, porque se cria em Deus não ia morrer. Então tem que fazer uma adaptação, porque o povo é incrédulo. Mas não era esse o propósito. Não era esse o objetivo. Por isso ele fala que o mundo precisa sempre de alguém para ensinar. Agora o servo de Deus, Davi, sozinho, teve que aprender. E ele fala, é assim, o Senhor, na presença dele, face a face, o Senhor ensinava tudo para ele. Ia mostrando tudo. Olha o versículo 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que o tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Puseste a alegria no meu coração, porque ele só tinha motivos para estar triste. Foi Deus que colocou, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Porque quando você está colhendo, e a colheita é boa, quando Deus decide começar a falar assim, vamos parar um pouquinho de sofrer, e eu vou derramar umas bênçãos aí, vou abrir um pouquinho da porta da janela do céu, e vai cair umas coisas boas aí para você. É uma alegria só. Que bênção! Ele está falando que muito mais do que isso, nos momentos mais difíceis da vida dele. Não é que Deus fala assim, pronto, Saul morreu. Não, Saul continuava vivo e continuava perseguindo ele. Mas na perseguição o Senhor continuava enchendo ele de alegria. Por quê? Porque ele estava andando face a face com o Senhor. O Senhor estava ensinando ele. Ou você acha que estes anos e anos de perseguição e de angústia desse homem foi proveitoso em quê? Então aqui os salmos. Os salmos foram gerados todos eles nesses dias. O primeiro exemplo está aqui. Capítulo 19 de 1 Samuel está aqui, amados. Nos momentos mais difíceis da minha vida, está aqui. Eu escrevi cânticos, louvores. Eu mostrei para o mundo o que é servir a Deus de verdade. Então ele está dizendo, o Senhor colocou alegria em mim, nesses momentos mais terríveis, nesses momentos de perseguição, de angústia. Como o homem, quando vai colher o seu trigo e produzir o seu vinho, ele está feliz porque deu certo, todo o esforço do ano inteiro deu, a colheita deu certo, produziu muito. Ele fala que essa mesma alegria Deus está dando para ele. Entenda que quando aquele homem está colhendo trigo, é o resultado do seu trabalho, por isso ele está feliz. E Davi está dizendo o seguinte, eu nem cheguei no fim, eu nem estou colhendo, e estou sentindo a mesma alegria durante o processo. Durante as coisas nem aconteceram, eu nem virei rei, eu nem estou vendo a unificação de Israel ainda, não aconteceu nada disso, mas o Senhor já está me dando essa alegria do fim das coisas. Olha que tremendo, amados. E aí ele vem no versículo 8 dizer o quê? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É um momento propício para ele falar isso. Ele está sendo perseguido pelo rei da sua nação. Ele está sendo caçado. Longe da família, agora longe da esposa. E ele olha para o Senhor e fala, Senhor, em paz. Agora eu vou terminar de escrever esse salmo aqui. Eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Vou escovar meu dente e vou dormir em paz. Sabe por quê? Porque o Senhor, só tu, Senhor, é o que me faz habitar em segurança. Está o país inteiro perseguindo ele. E ele fala, Senhor, agora eu vou dormir. Agora eu vou descansar, porque o Senhor me dá essa paz. Porque o Senhor me dá essa segurança. Amados, o homem que não compreende, ele pega esse versículo e fala, é isso, amados, que você tem que viver. Mas ele não explica o que é o versículo 1. O que você não tem que ser lá, o versículo 2, que é o versículo 3, que você tem que aplicar na sua vida. Deus vai te escolher para te dar essa paz, mas é necessário você fazer um sacrifício de justiça. Isso é viver segundo o coração de Deus, isso é ser segundo o coração de Deus. Você sendo essa excelência para Deus, você vai repousar, o mundo inteiro está desabando, mas você está em paz. E Senhor, essa paz
em decorrência do que o Senhor tem feito na minha vida. Não estou preocupado não, se Saul vai me prender, se alguém vai achar o meu esconderijo aqui no meio desse mato, se alguém vai descobrir onde eu estou, se alguém vai me entregar, se eu vou ser traído. Eu não estou preocupado. O Senhor consegue me dar paz em momentos como esse. Isso é um homem segundo o coração de Deus. A lição de casa fica de você ler 1 Samuel capítulo 19. Você vai ver o que ele está passando. Lê um pouquinho do 20 também, aproveita e lê o 20. Mesmo que semana que vem a gente vai, mas lê o 20. Aí depois de ler tudo aquilo lá, você fala assim, é aqui nesse salmo que ele escreve isso? Porque você vai olhar o que ele fugindo, tendo que escapar, os cachorros, todo, né, os guardas, o mundo inteiro, o FBI atrás dele, e aí você olha aqui ele, Senhor, agora chegou a hora de eu dormir, está tarde, eu tenho que acordar cedo amanhã, e sabe que eu vou dormir em paz, repousar seguro, porque o Senhor faz isso por mim, é o Senhor que está me guardando, eu estou vivendo exatamente o que o Senhor espera de mim. Por isso que quando ele abre a boca, Deus escuta. Amados, é a melhor relação que pode existir. É uma comunhão que nós deveríamos desejar todo o tempo. É isso que o Senhor tem para nós. Amém?